Bom, minha gente, chegando com mais um episódio, a história do São João do Alto São Sebastião, né, resgatando um pouco dessa história, pra gente contar um pouquinho dessa história. E a gente vai trazer mais dois personagens que participaram efetivamente do São João do Alto e que se lembram com muita saudade. São dois irmãos, um brincou na quadrilha das crianças e na quadrilha dos adultos, posteriormente, e uma que brincou na quadrilha da criança, aliás, do adulto, né? E que inclusive foi rainha do milho. Conosco, para contar um pouquinho dessa história, Mônica e Maurício Mota. A minha lembrança é da comissão, a primeira comissão, que era Antônio de Zazá, Sá Tarcísio Guerra, Seu Marino, você se lembra de Seu Sim. Marino aí, o vizinho? José Epifânio, Seu meu Russo avô também, Manduca. Seu Russo fazia parte. Seu Seu Russo Russo, né? fazia parte. Luiz do Feijão. Teve um prazer ter seu Antônio e seu Russo vivo. Luiz do Feijão também participava. Seu Luiz do com a gente. Feijão. E a gente participava, trabalhava muito na época. Porque seu Antônio de Zazá e seu Tarcísio era muito exigente. Ele queria as coisas tudo certo. Mas pra quem não sabe, Mônica, você, Maurício, você é da minha época, melhor. Na minha categoria, nós éramos os titulares. Ele era A filiação. era esfria-só, como dizia, a piaba. Era Nossa piaba. Era. quadrilha, a grande verdade é Era. essa. Você brincou na quadrilha assim como eu, como Antônio da Galinha, que era Antônio de Euclide. Era. Diomédio. Geraldo, Diomédio, Geraldo, seu Gena também Seu dançava. Gena, né? E depois foi quando surgiu aquela questão de Maurício, foi quando o Maurício veio, aí não conhecia Guilherme ainda, porque era menino ainda, que ele brincava na quadrilha da infantil, nós do adulto. Do adulto. Tu lembra mais ou menos, Mônica, como era aquele momento daquela quadrilha? Aquele momento era um momento muito gostoso. Era o momento que eu mais dançava na minha vida. Porque a gente não saía de casa, papai não deixava, né? E no São João era livre. Era liberado. Era liberado, porque o palanque era na frente da minha casa. Ele ficava no muro e a gente ficava dançando até o dia amanhecer. A gente lembra, Maurício, você menino ainda, jovem ainda, quando a gente começava o São João, a gente começava lá na frente Da Rua da Alegria, né? do Palmeira, Era, né? era. Dali tinha a planta da fita, a dança da peneira, tinha o que mais? Pastoril. Dança Dança portuguesa. Hoje nós temos aí Mestre Anderson, mas o ícone da nossa ciranda era quem? João Limoeiro. Limoeiro. João Limoeiro. Se não tivesse João Limoeiro, a quadrilha do prédio, a ciranda do prédio estava, né? E era João de Limoeiro na ciranda, na época. Era muito diversificado o São João daqui, né? Era com João Limoeiro, com Zé de Teté, aí era coco, ciranda, quadrilha, Banda de pífano, mamulengo, tudo ao mesmo tempo funcionando na mesma hora. O mamulengo eu gostava, eu fazia questão de primeiro ir com o mamulengo, para depois vir brincar a quadrilha. Né? O mamulengo era aquela interação da gente. Era a banda de pífano, ficava caminhando na rua. caminhando. Tinha o coco, a quadrilha grande, a quadrilha das crianças, a ciranda que era em frente à igreja, o pastoril que era mais na frente. Obviamente que primeiro começou a Roda Alegria, né? Depois veio a gente. Só que quando a gente veio, acabamos fazendo um São João muito grande, muito bonito. E que ficou marcado, criou aquela rivalidade. Né? Porque Em que ano a gente quis começou? reviver o São João que já existia no Alto há anos atrás, que era o coco de Zazá. Sim, tinha o coco também, o coco do Paulo Faustino, né? Paulo Paulo Faustino. Faustino dele, né? Era muito bom. E era a comunidade toda aqui do Alto que participava. As sobrinhas de Dona Lili Andrade, Cléa, era Rosângela, Rosélia, Janete, dançava quadrilha. É como naquele tempo as famílias eram grandes, né? Então as casas todas se mobilizavam. Todo mundo se envolvia, Toda né? família Eu não sei se da você comunidade participava e fazia uma grande festa Sabe com o qual era pessoal da própria Sabe qual comunidade. era o ponto gostoso dessa festa? Era a alvorada. Lembra da alvorada? 5 Era horas da manhã, a que gente terminava saía. de enfeitar, né? A gente saía em alvorada. Era um negócio arretado daquele. Primeiro a gente passava a madrugada toda Enfeitando a rua. enfeitando a rua. Quando Daí a gente amanhecia, saía na alvorada. saía né, na mano? alvorada, dava um vídeo na Passava a cidade noite toda. enfeitando e era muito gostoso, porque todo mundo trabalhava sem pedir nada. Era só a batida que mamãe fazia, maracujá, Era ponto genipapo. estratégico aqui a batida. Essa casa aqui Seu do papai Bota, né? era cheia de gente nas festas. Tanto para usar o sanitário como para tomar uma batida, né? Inclusive, teve um momento que
houve um problema, não me lembro mais o que foi que aconteceu, que os ensaios da quadrilha eram lá no galpão de Antônio de seu Gena. Depois aí teve um problema, mas acabou, primeiro a gente começava no galpão, depois vinha para o palhoção que estava montado, os ensaios, depois aí acabamos fazendo esse galpão que tinha aqui ao lado. No salão do meu avô. Salão, né? Do seu avô, Era. né? Seu Manduca, era? Era Manduca. Era, seu Manduca. E lá, seu Tarcísio guardava todo o material, que de um ano para outro nem precisava mais comprar o material, mas era tudo pago, com o dinheiro que a gente arrecadava de rifa. Todo ano a gente saía pelas Lembro cidades bem. vizinhas vendendo rifa, pedágio, a gente parava os carros aí para pedir dinheiro, e voto de rainha do milho. E tudo a gente Tu fosse prestava rainha alguma conta. vez? Fui rainha no 4º ano. 4 anos. A primeira porque- rainha foi a filha de seu Zezinho da Petrobras. Petrobras. Depois foi Geórgia. Geórgia que trabalha no hospital hoje, né? Trabalha no Maurício, hospital. Trabalha Ela no foi a hospital, rainha. Sabe, eu tô lembrado de Geórgia. Trabalhar. Georgia, a irmã dela, Georgina, Foi. também dançava na quadrilha das Georgina crianças dançava e ela e na quadrilha dos o adultos. Douglas, o irmão dela, E Douglas também, o irmão. também dançava. Naquela época já começou, Manezinho já começava a estilizar a quadrilha, né? A dança portuguesa. A introduzir a dança portuguesa na quadrilha. Né? Maurício veio depois, porque já veio com o seu Gena, não chegou a brincar com a gente. Depois é que ele veio, Foi. mas já brincou Porque- com o Manezinho ainda. Brinquei com o Manezinho já, eu acho, acredito que o último ano, né? Porque era assim, a quadrilha das crianças era a preliminar, né? E a gente ficava esperando, eita, eu já tô grandinho, já tô na quadrilha das grandes. Aí a gente teve um ano que eu ainda fui para a quadrilha dos adultos. A gente- Mas tinha também a dança portuguesa, que era ensaiada separada da quadrilha. Também Quem tinha começou dança a quadrilha portuguesa. das crianças foi seu Genival. Saudade, né, mano? Foi. Depois Val, de seu Guilherme, também gritava a quadrilha das crianças. Guiomar, a gente fica olhando para ela, ela fica bebendo Bebendo. na história, né? Bebendo e babando. É. Porque foi um momento muito bom, que tudo brincava assim na maior inocência, família brincando com Fugir de família. casa para mim assistir. De vez em quando. Dessa fugida acabar se encontrando Maurício. Eu não conhecia a família ainda, mas assim, quando eu saía de casa, eu morava na Rua da Cruz. E quando a gente passava por aqui, eu ficava assim, eita, eu queria tanto ficar nesse muro, que era na casa da Epifânio. Eu queria ficar nesse muro para ver a festa, porque como era de lá, ia melhor, né? Por ser assim mais alto. Mas era muito bom, viu? Era bom demais. Aí eu tenho alguns registros, olha. A Tarcísio, Zé Epifânio e o seu Antônio de Zazá. O seu Antônio era exigente na quadrilha. Era. Ele só queria as famílias do alto dançando. E nos ensaios, eu tudo. lembro a roupa, a alegria da gente era chegar um Era. momento pra gente Fazer as roupas. vestir a roupa do dia que a gente preparava, né? Ele comprava um tecido, eles compravam, a gente pagava aquela coisa toda. Era tudo feito com muito amor, né, Quem Maurício? gritava era o seu Manuel Mocó. Mano, ó. Depois, Manezinho. Depois Manezinho, que hoje ele é taxista, né? E quem tocava era Sebastião Bilon. Sebastião Bilon era o que da gente, sanfoneiro, Mônica? Era o- menino, era perfeito, era uma maravilha. Era o Mastruz com leite de da ouro. gente. Era mastruz com leite. E no outro Eu dia... fazia até paródias, eu gostava de fazer paródias. Maurício, Mônica e Guiomar. Se pudesse voltar àquele tempo. Era muito Era gostoso. bom demais. Era bom. Só que, se a gente quiser, a gente pode voltar, né? Mais difícil, não consegue. Pode, não. entre aspas. Não igual, Consegue, não não. igual. É Não porque- traz. Porque antes diferente. tudo era a gente que Não, e fazia. a gente queria ter pessoas que estavam com a gente. Muitas pessoas se foram. Pronto, por isso que eu né? falei, não igual. Porque não ia ter todo aquele pessoal, aquela equipe boa de trabalhar, de brincar. Mano, eu dançasse muito forró, Mônica, na quadrilha com Muito. Me Muito acordava Quem era teu pai, cedo. Mônica? Meu pai já foi Maurício do supermercado. Maurício É. Mercado. Já foi José Carlos, filho do senhor Tarcísio. Chamava Sim. Cal. Já foi um que trabalhou na Zé Araújo. Como é, meu Deus? Ele foi assassinado. Sei, faleceu. Faleceu já. E tu, Maurício? Ah, já dancei com Fabiana de Genival, com uma mulher que era filha de Pedro Bandinha, lembra de Pedro Bandinha, Lembro, que fazia viu? parte também? Pronto, com a filha dele, com uma filha de Gessé, que morava na rua do Zazá, um bocado de gente Dancei também. com o Zé Carlos, Era muito com bom. Egídio. Egídio. É, Gide. Quem Também. veio dançar muito, dançou muito, foi o Pé de Ouro, né? Chamava, né? Que era Carlinho, que estava na Primor. Era. Dançava com Moreira. Carlinho era o pai Isso, Moreira. era. Eu não me lembro, Todo estou ano. tentando me lembrar o nome da minha parceira que morava aqui nessa rua, aqui ao lado da igreja aqui. Mas eu acho que foi um momento áureo do São João de Limoeiro. Eu acho que essa história não podia ficar aqui só para mim, só para Mônica, só para Maurício, Sim. só para Guiomar, até ficar para todo mundo conhecer isso. Você E ainda falando tem, da Pode falar. licença,
E eu aqui revivendo as minhas memórias e vendo que isso de vocês poderia ter se tornado um ponto de cultura. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Ela foi para Recife, aí cada um foi crescendo, foi tomando o outro junto e perdeu. Tá entendendo? Se tivesse continuado, porque hoje a gente tem os pontos de culturas que vêm desde lá do bisavô, porque manteve. Aí é como diz, isso que vocês estão fazendo aqui é um resgate. A minha família, apesar de ser da capital, mas eu tive essas vivências na casa da minha avó. Sempre que depois a gente aponta o nome. Mas a minha tia, a minha avó organizava o pastoril. No início a gente fazia de papel, comprava papel de seda, fazia as roupas. Então, eu bebi disso na infância. Por isso que hoje eu sou essa mulher cultural, porque eu fui acostumada com minha avó, o sítio da Trindade. Carnaval a gente estava lá, São João a gente estava lá, Natal agora, sim, a gente estava. Tá entendendo? Então, nossa o povo hoje cultural vem disso. O povo hoje tomou uma dimensão de fazer uma festa. Só faz uma festa hoje com apoio da financeiro público. Tudo hoje tem que ter o apoio. Grande, né? Tem que ser muito grande. E a gente fazia. O primeiro ano que foi feito, eu lhe lembro que foi feito com as bandeiras de papel. Deu uma chuvada, acabou as bandeiras todinhas. Aí no outro ano foi que foi renovando. Plástico, tinha essa coisa de ser próprio, ser da gente. Mônica, Maurício, Guiomar, deixar um pouquinho de vocês falar aqui. Ele é muito rico pra gente, porque ele vai juntar a outros testemunhos. O pessoal do seu Guilherme participava muito. Volta aí, inclusive, nós vamos procurar ele. Tonha Araújo, de Bigobal. Tu lembra do baile? O que era o baile? Era quando terminava a quadrilha. Terminava a quadrilha, o povo ficava tudo ali esperando acabar a quadrilha. Para todo mundo entrar para dançar. E tinha Amanhã de Sol. Amanhã de Sol com Adalberto Moreira no saxofone. Isso depois mesmo. vinha o casamento de Matuto. Casamento de Matuto. Era show, era festa o dia todo. Cara, pra era mim, bom demais. A alegria de ver, sabe o que é? É a alegria de ver a Guiomar, ela voltando lá atrás. Eu fico aqui tentando me lembrar desses pedacinhos, mas eu não consigo, porque eu não participava. Não vivenciou, né? Como a gente vivenciou, né? Porque a gente passava a noite acordado. Aí de dia eu ia preparar a comida de milho, que era para de noite eu poder sair. Então eu fazia tudo para de noite eu dançar. Esse era o verdadeiro São João, o sentido do São João, né? A família. Sim, ainda tinha as barracas. As barracas? No meio da festa, que era as escolas que colocavam as barracas para conseguir dinheiro para viagem, para formatura. O estadual botava, o Regina Selle, faziam aquelas barraquinhas com comidas típicas, com bebidas. Aí tudo isso dá saudade, não é? Porque, graças a Deus, São Antônio ainda está aí para contar. Vamos trazer. Nunca ficamos devendo a ninguém. Tudo era pago. Sanfoneiro, o gritador da quadrilha, tudo. Eles tinham essa responsabilidade, que eu admirava muito. Eu dancei 7 anos, quadrilha. Maurício, 7 anos. Eu dancei uns 10 anos, né? Porque eu já vim de criança e depois ainda continuei. Eu acho que eu dancei passei uns 10 anos quadrilha. Uns 3 anos, se não me engano, 3, 4 anos, alguma coisa assim, foi quando eu participei da quadrilha. Mas são momentos inesquecíveis. Não só para mim, mas para todos vocês e para muita gente que vai ver essa fala de vocês. Desde já agradecer a Mônica, agradecer a Guiomar, agradecer a Maurício. A gente